noite, galera. Estamos chegando com mais um dos nossos programas, o nosso PFC, nosso Palestina Futebol Clube, programa de esportes da equipe de esportes da Palestina, que fala sobre o Campeonato Intermunicipal de Futebol. Hoje vamos falar sobre a primeira rodada da segunda fase da competição, também conhecida como a 7ª rodada do certame. Aqui com a gente, Gilmar Fernandes, a energia de toda a Bahia. Boa noite, Gilmar. Boa noite, meu caro mais da galera BN, boa noite, telespectador. Estamos aí mais uma vez juntos, agora dessa vez para contar tudo sobre a segunda fase, o início, né, do Intermunicipal. Beleza, a gente tem hoje a ausência aí dos companheiros Hildo Nascimento, felizmente problemas de forças maiores, o Sandoval Novaes também, mas a gente vai aqui com imagens de André Luiz Evangelista, com certeza trazer esse programa para você, telespectador da TV ABN. Lembrando que os nossos canais de comunicação com os ouvintes, com os telespectadores, é a tvabn.blogspot.com, onde você encontra este e outros programas, também o clipe dos jogos do selecionado micaraense. O clipe do jogo de ontem já vai estar sendo postado hoje, você vai poder acessar. Também o superblog do abn.blogspot.com, onde você, ao entrar no superblog, já ouve o som límpido e cristalino da Palestina FM 104.9 e pode acompanhar as nossas programações, a nossa programação, melhor dizendo, as resenhas esportivas das 6 às 7 da manhã, de segunda a sexta-feira, o programa Resenha Final, programa No Giro da Bola, com Sandoval Novaes, o talento em preto e branco, Eric Novaes e Zezinho Souza. De segunda a sexta, do meio-dia às 13 horas, temos um encontro marcado, eu, você e a notícia, com o programa Bola na Rede, tendo que segunda e sexta-feira a participação do companheiro Eunildo Guedes. De segunda a sexta, também das 18h30 às 19h, nosso amigo Gilmar Fernandes chega com o programa Resenha Final, a energia de toda a Bahia, sempre ao lado do seu companheiro, fiel escudeiro, Zildo Nascimento. Gilmar Fernandes, rodada de número 7, primeira da segunda fase, e algumas seleções continuam imbatíveis, outras perderam a invencibilidade. Exatamente, entre as imbatíveis, Santo Amaro, mais uma vez, dessa vez, né? Mostrou qualidade, mostrou potencial, venceu por 3-0, ao contrário da temporada passada, o time venceu e segue bem na competição, é uma das fortíssimas candidatas ao título. Certamente ela vai chegar por lá, viu? Será que esse é o ano de Santo Amaro? Santo Amaro dessa vez vem mostrando força, como eu disse, tem tudo para chegar, é um time que vem mostrando qualidade, um elenco forte, e tenho para mim que é uma, se não for a principal, é uma das principais candidatas. Vale lembrar que algumas seleções que vinham também ainda sem conhecer a derrota, conheceram a derrota neste final de semana. Seleção de Eunápolis, que foi derrotada para a seleção de Itabela, do nosso amigo Bagaceira, e a seleção de Valência, dos nossos amigos o Gajão e o Max, também conheceu a primeira derrota, 3-2 no certame. E é aquela história, né? Segunda fase é um novo campeonato, é onde você mesmo costuma dizer. É a hora de separar os homens dos meninos, né? E dessa vez, algumas seleções vão mostrando aí que tem potencial quando a coisa começa a engrossar. E dessa vez quem sobrou foi Valença e também a seleção de Eunápolis, né, que acabou perdendo para Itabela. Que não deixa de ser assim um resultado surpreendente, porque são seleções que vinham fazendo boas campanhas, mas pelo outro lado, Itabela e a seleção... Na realidade, Itabela venceu Itamaraju. Itamaraju, e Eunápolis perdeu para Prado. Prado, isso aí. Itabela ficou no grupo de Eunápolis na primeira fase. Itabela venceu Itamaraju, que estava invicta também a seleção do goleiro russo. Exatamente. Olhando na tabela, então, esse foi o resultado que podemos dizer surpreendente, né? Eunápolis, que vinha fazendo uma competição assim, interessante, é um dos times fortes, que também pode chegar lá, viu? Com certeza. Lembrando que a única 100% é a Bambambam, a seleção de Santo Amaro, o melhor ataque da competição, artilheiro da competição, Marcelo, fez 2, o PIM passou em branco no empate de 1-1 de Coité com a seleção da sua terra natal, e o Marcelo não perdoou, fez 2, Santo Amaro venceu por 3-0 Serrinha fora de casa, 2 do Marcelo, 1 do Pelezinho, e o Marcelo vai despontando na artilharia, 13 gols, Gilmar. Mais uma vez, mostrando qualidade, assim como na temporada passada, foi um dos jogadores que brigaram, né, se não me engano, pela artilharia, e dessa vez me parece que ele vai muito forte para tentar essa artilharia que vem sendo tão disputada. O PIN está aí entre os jogadores, a discussão é imensa, né? Se é o principal artilheiro do Intermunicipal, isso é uma briga aí que... Esta semana, lá no Clube dos 40, eu pude entrevistar o Clodoaldo,
Clodoaldo, irmão do tetracampeão Aldair, e ele me confidenciou que ele tem 178 gols no campeonato intermunicipal, inclusive tudo anotado, documentado. Informou também que vem cobrando sempre da federação o reconhecimento como maior artilheiro da competição, e a federação, por não ter arquivos da outra gestão, acaba não podendo reconhecer. Para a federação, o maior artilheiro é o Pim. Hoje estaria com 148 gols, mas o Clodoaldo tem 178 e diz que tem como provar. E merecido, né? Ele tem que ser reconhecido por esse monte de gols que ele fez em toda a sua história no Intermunicipal. Se trata de um dos grandes jogadores. Me lembro que ainda residia na zona rural e ouvia falar muito o nome do Clodoaldo. E certamente esse jogador merece sim ser reconhecido como o principal artilheiro. Não tirando méritos do Pim, também do Marcelo, que é o jogador, como eu já disse, que vai brigar até o fim pela artilharia da competição. Santo Amaro, que essa semana venceu por 3-0, né, a seleção de Serrinha, com 2 do Marcelo e 1 do Pelezinho. Esses jogos do final de semana, 24 jogos, 54 gols, 2,4 de média. A média caiu um pouco, até porque o número de jogos também diminuiu. Na primeira fase tínhamos 30 jogos por rodada, nesta segunda fase temos 24 jogos, porque são 48 seleções no combate, mas uma média de gols ainda boa, né, Gilmar? É boa. Visto que também a fase agora é uma fase onde os times vão entrar mais cautelosos, né? E assim foi, né? Na primeira, os jogos de ida da segunda fase, e acabou que poucos gols saíram, nem tanto também, e assim vai ser. O próximo confronto também das equipes, os próximos confrontos serão jogos de volta. Certamente teremos aí jogos com poucos, ou até mesmo muitos gols, quem sabe, vamos esperar e torcer por isso, né? Até seleções que esperavam uma tranquilidade maior tiveram problemas nesta segunda fase. Os resultados: tivemos Euclides da Cunha 2, Casa Nova 1, poucas informações temos do lado de lá, mas alguns gols a gente pôde garimpar aí no grupo do Intermunicipal, também pelo Zap Zap. Lembrando que a gente sempre está pedindo o pessoal aí para nos municiar, né? Municiar o pessoal da imprensa. A gente aproveita para mandar o parabéns aí para todos os radialistas. Hoje, dia do radialista, historicamente, mas o presidente ultimamente sancionou aí lei transferindo para o dia 7 de novembro, mas todo mundo se sinta aí parabenizado, porque sem radialista realmente a informação demoraria muito para chegar, e as equipes de rádio no Intermunicipal são indispensáveis para que o torcedor fique ciente do que acontece. Lembrando que o Euclides da Cunha venceu Casa Nova por 2-1, o goleiro Neném cobrando pênalti e Amaral fizeram os gols do Euclides da Cunha, o Galeguinho descontou para a seleção de Casa Nova. Também tivemos Itajibá 0, Gandu 0. Gandu é uma das poucas seleções que ainda não perdeu na competição, meu caro Gilmar Fernandes. Mais uma seleção daquelas, né? Que promete, e vamos esperar para ver o que vai acontecer daqui para frente. É uma competição que a gente já viu que surpresas vêm acontecendo, e poucas seleções podemos colocar aí. Santa Amaro, que é a seleção que 100% de aproveitamento, é aquela seleção que está sendo mais observada por todos, e vamos esperar o que acontece aí para frente. Lembrando que a seleção de Itabuna, dentro do Itabunão, empatou em 2-2 com o Baitaba. O Baitaba do nosso amigo Aldo Bonfim, do presidente Everaldo. A seleção de Baitaba saiu na frente, Itabuna conseguiu virar e, por ironia do destino, tomou um gol contra no finalzinho do jogo, 2-2. Para quem esperava Itabuna ser presa fácil para o Baitaba, de repente, no jogo de volta, pode complicar. Pode complicar, e já complicou, podemos dizer, né? Uma seleção que todos esperavam, como você disse, o Baitaba, até mesmo o torcedor itabunense, esperava que o Baitaba fosse conseguir assim um resultado fácil no Itabunão. Não aconteceu. Itabuna fez jogo duro, até vencia por 2-1, cedeu um empate no final, mas está em aberto aí esse confronto, hein? Vale lembrar que a seleção de Itabuna foi uma das que se classificou ali na Bacia das Almas, né? A gente falou sobre isso no programa da semana passada. Se classificou com 5 pontos, sendo 4 conquistados sobre a seleção de Ilhéus, que no grupo ficou apenas com 1 ponto. Então Itabuna está viva na competição. O treinador Dino Black e os seus comandados vão para o Baitaba de cabeça erguida e com chances de classificação. Por que não? A seleção de Baitaba, no papel, tem mais time, mas dentro de campo a coisa pode mudar.
A seleção de Jitaúna vendeu caro o empate para a seleção de Uruçuca. Era outra seleção que vinha estraçalhando por aí, mas ficou no 0 a 0 e vale a pena registrar. É o segundo jogo que o Uruçuca não marca gols. Será que o estoque acabou, Gilmar? Me parece que o estoque está se esgotando, hein? 0 a 0, como você já disse, 2 jogos na sequência, né? Com o Guaraci na última Guaraci, rodada na última e agora com o Jitaúna. Né? O início da segunda fase. É complicado. O Uruçuca, todos sabiam que ia pegar um osso duro de roer e isso aconteceu já no primeiro jogo. 2 a 0, tá complicado. É outro confronto que está em aberto e o Uruçuca vai ter que resolver em casa. E o pessoal criticando muito o técnico Moisés, que segundo companheiros da imprensa aí, nos passaram aí no Zap Zap, o treinador disse em entrevista antes do jogo que preparou um time para entrar em campo, mas chegando lá, vendo mudanças no time de Jitaúna, escolheu mudar também e o esquema não funcionou, por isso o empate de repente foi um resultado negativo, mas o Uruçuca vai jogar dentro dos seus domínios, ao lado da sua torcida e com certeza é favorita para o confronto. Lembrando que a seleção de Ibicuí recebeu o Guaraci e perdeu por 1 a 0. Quando todos esperavam uma goleada de Guaraci, resultado magro, ainda deixa em aberto. Claro que Guaraci tem a vantagem, vai jogar diante do seu torcedor. O gol foi do centroavante Rafael, aquele mesmo, com passagens aqui pelo selecionado ibicaraense, meu caro Gilmar. Conhecido, Rafael, né? Aí mostra o potencial do jogador, fez valer agora todo o seu potencial com esse triunfo que o Guaraci conseguiu fora de casa, levando assim uma vantagem, ainda que pequena, mas é uma vantagem, como você já falou, lá em Guaraci a coisa vai complicar para Ibicuí. Certamente o Guaraci vai passar nesse confronto. Rafael, que o ano passado chegou a marcar 8 gols, né? Foi bem na tabela de artilheiros, ficando ali entre os 5 primeiros artilheiros do certame, mesmo não sendo titular. Na equipe do Beto Oliveira, o Rafael era reserva, mas marcou sempre muitos gols. Ele que esse ano está defendendo a seleção de Coaraci. Um jogo também que não saiu do zero, meu caro Gilmar, Una e Tororó. Seleção de Una que esteve no grupo de Bicaraí, a gente jogou lá, sabe como é difícil jogar lá no estádio de Una. E Tororó teve problemas na viagem, inclusive quando a nossa equipe da Palestina FM estava indo para a cidade de Tororó para o jogo contra Firmino Alves, o ônibus com a delegação de Tororó estava quebrado em frente ao trevo de Floresta Azul. De repente teve problema, chegou atrasado, alguma coisa assim, mas ficou lá no 0 a 0. De qualquer forma, Tororó vai decidir dentro de casa, é favorita, né, Gilmar? É favorita. Agora tem a questão, né? E Tororó também é uma das seleções que vinha fazendo gols no início da competição, muitos gols. Ainda está invicta. Ainda está invicta, mas não agora nos últimos jogos vem fazendo assim tantos gols quanto nas primeiras rodadas. 0 a 0 contra a Una, que a gente conhece tanto, a seleção aqui para nós não é lá essa seleção toda, a seleção de Una. Eu pensava, pelo menos, particularmente, que Tororó iria conseguir pelo menos uma vitória fora de casa, não conseguiu. E aí deixa o confronto aí aberto, Una com possibilidade de, quem sabe, seguir adiante na competição. Certamente Una não vai vir aberta para jogar no Odilon Pompilo, ela vai vir recuada. E aí aquele jogo recuado, de repente, pode complicar. Tororó que vinha fazendo muitos gols, até estar na primeira colocação do grupo, mas nos últimos confrontos acabou empatando, né, com a seleção de Firmino Alves 2 a 2 e depois teve a seleção de Ibicuí pela frente. Mas Tororó é favorita para o confronto. Outro jogo complicado foi Brumado 3, Luiz Eduardo Magalhães 2. A seleção de Luiz Eduardo Magalhães, que seria a adversária de Bicaraí, né, quando estava na conjuntura ali antes da última rodada da primeira fase. Seria uma viagem longa e tal, mas Luiz Eduardo Magalhães acabou vencendo a seleção de Paratinga, melhor dizendo, tomando o primeiro lugar, e Paratinga se tornou adversário de Bicaraí, mas depois tornou-se adversário de Guararema pela perda de pontos. Só que Brumado foi o segundo colocado do grupo de Itapetinga e recebeu Paratinga, recebeu Luiz Eduardo Magalhães, venceu, mas esse jogo teve confusão. O pessoal de Luiz Eduardo já postou aí também no Zap Zap, que foram recebidos lá com fogos atirados na direção dos torcedores da delegação e depois latas de cervejas com urina dentro sendo jogadas nos jogadores no banco de reserva. Campeonato intermunicipal, a federação parece que não vê nada disso. Não vê nada disso, agora a cena lamentável, né? Onde as seleções aí vão se enfrentar, onde poderia ter assim poderia ter sido recebida bem, como ultimamente vem sendo recebida os visitantes. Paratinga arruma uma dessa, né? Paratinga? Não, Paratinga. Luiz Eduardo Magalhães em Brumado. A torcida de Brumado é que aprontou. Brumado consegue aprontar uma dessas aí, certamente. Esses que fazem isso não vão para Luiz Eduardo. Não vão, certamente. Só faz prejudicar a sua seleção, certamente. Receberá uma punição para a próxima temporada,
quando poderia estar livre, né? Seguindo adiante aí na competição. Infelizmente ainda acontecem estas coisas. A seleção de Prado surpreendeu o Nápoles. É o Nápoles que vinha aí com um aproveitamento muito bom, acabou perdendo no primeiro confronto para Prado e agora terá que fazer 2 gols de diferença no confronto de volta. Prado com a classificação encaminhada aí, Gilmar. Encaminhada. Agora o Nápoles formou um grupo para ser campeão. Assim disse o pessoal da diretoria de lá, né? O presidente da liga já disse que a seleção está forte, a seleção está em busca do título e não vai desistir. 1 a 0 eu acho simples aí o placar, porém é uma vantagem. O Nápoles vai ter que correr risco dentro de casa e aí podendo se complicar, viu? Exatamente. Seleção de Nápoles que tem alguns jogadores lá da parte de cima, o Ninho Malhador e também tem o Dilson Bracinho. Dilson Bracinho rodado bastante aí, está lá na seleção de Nápoles. A seleção de tabela do nosso amigo Bagaceira venceu e venceu bem Itamaraju, fez valer o mando de campo, 2 a 1, a vantagem é mínima, mas de qualquer forma já quebrou a invencibilidade de Itamaraju e agora joga em Itamaraju por um empate. De repente, até perdendo por 1 a 0, tem as chances nos pênaltis. O Bagaceira, com a sua seleção, de repente passando para a próxima fase. Aí, Itamaraju, que teve uma queda na arrecadação, o prefeito repassava R$40 mil. As informações que chegam da imprensa de Itamaraju é de que houve um decréscimo, baixou para 30%, tirou 25%. Alguns jogadores precisaram ser dispensados para se amoldar à nova receita. Talvez isso já começou a surtir efeito. Itamaraju perdeu a primeira no certame. Tem para mim que aí já é reflexo disso tudo que aconteceu, né? Itamaraju, mas está no páreo, 2 a 1, Itamaraju formou seleção forte e certamente vai sair para o jogo. Aí é quando acontece um outro risco, né? Podendo se abrir e Itabela aproveitando da situação. Bagaceira por lá, certamente Itabela deve estar com uma seleção boa, fechadinha. Aí é complicado para Itamaraju também, viu? Lembrando que a seleção de Itamaraju tem o goleiro Rose, aquele mesmo na confusão aqui, Bicaraí e Itajuípe. O goleiro Rose que é um dos melhores goleiros do certame, com certeza campeão pela seleção de Itajuípe, tirando aí uma zica que vinha com a sombra do Rose, Frangueiro, aquela coisa toda, foi campeão, foi um dos melhores em campo, foi o melhor goleiro da competição, está lá na seleção de Itamaraju, mas perdeu aí, de repente pode ter a sua situação complicada. Vale lembrar que alguns companheiros de imprensa também postaram aí no grupo do WhatsApp que o presidente da liga estaria com problemas financeiros já antes desse rebaixo no repasse. Já estaria devendo cerca de R$50 mil à Liga de Itamaraju. De repente, essa situação pode estar começando a atrapalhar o rendimento do selecionado, Gilmar. Aí é complicado, é aquela coisa, a bola de neve chamada, né? A situação vai se agravando, vai se complicando, e aí se afunilando a competição, o time pode ser prejudicado quanto a isso aí. Vamos esperar que isso não aconteça, até porque a gente torce para que as gigantes possam chegar e o futebol seja mais justo, né? Para que todas elas possam estar lá brigando entre si. Vamos esperar para ver o que vai acontecer daqui para frente. Com certeza. A seleção de Porto Seguro venceu e venceu bem no estádio de Porto Seguro, 3 a 0 sobre Itapetinga. Eu acho muito difícil Itapetinga reverter com toda a força do Primaverão, com toda a força da torcida, com toda a força do selecionado itapetinguense, mas acredito que essa classificação já foi. Porto Seguro marcou aí com Matheus e Nando, 3 a 0. Será que Itapetinga ainda tem chance, Gilmar? É uma situação meio complicada para Itapetinga. Agora, o detalhe disso aí, Itapetinga terminou em primeiro no grupo dela, né? Exatamente. Porto Seguro terminou em terceiro. Podemos dizer que Porto Seguro, até aqui na competição, foi uma armadilha, né? De pegar Chechel, vamos dizer assim, no bom sentido. E Porto Seguro fazendo 3 a 0. É complicada a situação, até porque Itapetinga, pelo outro lado, já mostrou toda a sua força dentro do Primaverão. Inclusive na temporada passada. Bem verdade, passada, esse ano ficou num grupo com 3 seleções e pegou Igaporã, que foi o saco de pancada do grupo, né? Exatamente. Aí vamos esperar para ver. É tudo uma incógnita aí nesse confronto. 3 a 0 é um resultado. Eu acredito que está definido, mas o futebol você sabe como é, né? A gente já viu muitas coisas. Itapetinga, a temporada passada aprontou, né? Exatamente. A gente já viu muita coisa aí, pode mudar, mas a seleção de Itapetinga certamente vai ter dificuldades para reverter esse placar. Até porque se Porto Seguro faz um gol, aí muda tudo, ela precisa fazer 4 e assim sucessivamente. A seleção vai ter que sair para jogar e não pode descuidar da sua defensiva. Lembrando que Firmino Alves venceu a seleção de Bicaraí por 2 a 1, com gols do Vantuíris e do Buba, não é o Cuba, é o Buba
2-1 para Firmino Alves. O Náutico descontou para Ibicaraí num jogo que o primeiro tempo 2-0 foi pouco, Gilmar. Foi pouco, foi pouco. Inclusive nós estivemos lá na beira do campo fazendo trabalho de reportagem e infelizmente a seleção de Ibicaraí entrou uma seleção apagada no começo do jogo, aceitando os ataques da seleção adversária. Tem para mim que a seleção ibicaraense entrou acomodada, por quê? Porque achava que a seleção de Firmino Alves seria uma presa fácil, a qualquer momento ali no decorrer da partida poderia conseguir um resultado importante, 1-0 quem sabe. Até pelas entrevistas que fizemos com os atletas, né, ouvimos placar de 3-0, 2-0 e na realidade o bicho foi mais feio. Foi complicado e aí aconteceu o que aconteceu realmente. 2-1 placar do jogo, final, saiu até barato para a seleção ibicaraense. Saiu barato pelo futebol apresentado, né? Infelizmente perdemos aí o Peloco expulso, assim como o jogador camisa de número 5, o Alain, da seleção de Firmino Alves. Não joga um jogo de volta que acontece domingo na cidade de Floresta Azul. O Ibicaraí conseguiu mudar aí o mando de campo, estava jogando em Itapé, e tem agora 2 jogos para cumprir em Floresta Azul, esperando aí ter pelo menos uma renda para ter um desafogo. O Ibicaraí perdeu cerca de 15 a 20 mil reais nesses 3 jogos, não teve lucro nenhum, teve que inteirar o dinheiro para pagar a arbitragem. Realmente a gente precisa botar a mão na consciência e ver aqueles que aprontaram no Euclidão, que criaram toda a confusão. Essas pessoas não gostam da seleção de Ibicaraí, essas pessoas elas mancharam o currículo de Ibicaraí, que é um currículo de paz. Há muito tempo Ibicaraí vem sendo reconhecida como ordeira, uma seleção que recebe bem os seus visitantes e infelizmente aconteceu esse mal ocorrido e a gente está pagando por isso. A gente da imprensa tem que viajar toda semana, quando poderíamos estar uma semana viajando, outra semana recebendo os nossos visitantes dentro do Euclidão, e aí fica a expectativa de cumprir mais 2 jogos em Floresta Azul, e a seleção de Ibicaraí só joga no Euclidão se chegar à 4ª fase, meu caro Gilmar. Exatamente, a expectativa de todos é essa, né? É o jogo em Floresta Azul, muitos consideram como se fosse em casa, até porque a distância é curta e o torcedor já promete lotar o estádio em Floresta Azul para esse jogo de volta contra Firmino Alves. Daí já podemos perceber que Ibicaraí certamente, de uma maneira ou de outra, vai estar quase em casa. Vamos torcer que ela possa seguir adiante e pagar esses jogos aí que está em dívida com a federação e que pelo menos na próxima temporada possamos estar de volta ao estádio Euclides Rosalino dos Santos. Lembrando que os trabalhos dessa semana, pelo menos da 4ª e da 6ª-feira, os coletivos serão realizados lá no estádio Macedão, na cidade de Floresta Azul, para reconhecimento do gramado, visto que a seleção vai jogar por lá. Também tivemos Castro Alves 2, Ibirataia 1, poucas informações temos dessas seleções, e Tuberá 3, Valença 2. A seleção de Valença, que vinha invicta como uma das candidatas ao título, perdeu. Valença, que tem lá no seu elenco o Max e o Gajão, que defenderam a seleção de Ibicaraí o ano passado, mas acredito que o confronto ainda está em aberto. Valença vai jogar em casa, tendo agora a obrigação de vencer por 2 gols, vencendo por 1-0 vai a pênalti, mas de repente, mesmo perdendo nos pênaltis, pode passar como Biônica, visto que fez uma das melhores campanhas, Gilmar. Tem para mim que também, certamente, Valença irá passar para a próxima fase. 3-2, aí um jogo deve ter sido emocionante, muitos gols, 5 gols. E o gol do terceiro gol de Tuberá foi no finalzinho, fazendo e acabando. Exatamente. Então o Valença tem todo o potencial, tem toda a força, é um grupo forte e para mim certamente também irá passar para a próxima fase da competição. Remanso venceu o Ribeira do Pombal por 1-0, o jogo de volta teve mudança. A federação já postou lá no seu site, o jogo em Ribeira do Pombal não será às 15 horas, mas será às 10 da manhã. Então esse jogo acontece logo mais cedo, no domingo mesmo, no mesmo local, Ribeira do Pombal, só que às 10 da manhã, confronto em aberto ainda. A seleção de Araçás venceu o Feira de Santana por 1-0, brecando aí a boa campanha que Feira vinha fazendo. Araçás 1, Feira de Santana 0, também poucas informações temos dessas seleções. Itaberaba 2, Catu 0. Acredito que esse confronto aqui está praticamente definido. Catu vai receber Itaberaba, mas tem a obrigação de vencer por 3 gols, Marcos. Complicado, né? A situação 2-0 já é um placar complicado. Não é melhor que 3, mas chega a ser quase, né? Exatamente. Mas chega a ser quase 3, eu devo dizer. Essa matemática está meio confusa. 2-0. É um resultado que dá-se uma vantagem larga, uma vantagem boa. O adversário terá que fazer 3 para passar, é complicado, porque quem vence por 2-0 certamente mostrou força. Né?
E a seleção de Itaberaba não deve ir aberta para enfrentar Catu. Deve ir fechadinha, explorando ali um contra-ataque, uma bola perdida, faz um gol, aí vem um balde de água fria na seleção de Catu, que vai ter muito trabalho. Biritinga perdeu em casa para Crisópolis por 1-0. Biritinga 0, Crisópolis 1. Conceição do Jacuípe e Conceição do Coité. A terra do Pim contra a seleção do Pim. Jogo no campo muito pesado, muita chuva, muito buraco. Conceição do Jacuípe saiu na frente. A seleção de Coité empatou com o Berimbau. O Pim passou em branco nessa rodada, mas a seleção conseguiu um empate fora de casa. A expectativa é que, jogando dentro de Coité, Conceição do Jacuípe não seja páreo. Acredito que Conceição do Coité deve passar. Acredito também, até porque Coité é uma seleção melhor. Mostrou isso durante a competição, em sua campanha. Agora, como deve ter ficado o coração do Pim, né? Jogando contra a sua terra natal, vai saber. O Pim, que é um cara emotivo, como a gente acompanhou por aqui, ele se dedicou quando jogou a seleção, pela seleção de Ibicaraí. Certamente o coração dele lá, eu não sei, deve ter ficado dividido, viu? O Pink teve boas oportunidades, colocou bola na trave, perdeu o gol com a área aberta, goleiro defendendo, mas não conseguiu marcar. Foi ultrapassado na artilharia aí, ficou com 11, o Marcelo marcou 2, foi a 13. Marcelo, que joga na seleção de Santo Amaro, que venceu a seleção de Serrinha por 3-0, com 2 do Marcelo, 1 do Pelezinho, fora de casa. Santo Amaro vai jogar a classificação, festejar, melhor dizendo assim, a classificação dentro dos seus domínios. Serrinha, não acredito que tenha forças para reverter essa situação, Gilmar. Também não, esse vai ser um jogo de festa. A Santa Amaro, a torcida, como é apaixonada, já é conhecida, né? Maro, exatamente. A torcida faz uma festa interessante. Certamente esse vai ser o jogo. Quem quiser fazer uma farra, pode se preparar em Santa Amaro, porque vai ser dia de festa. Sem medo de errar, hein? Eu acredito que Santa Amaro está merecendo o título. Já vem trabalhando forte, vem fazendo boas campanhas. É que o campeonato intermunicipal realmente é uma incógnita e às vezes de onde menos se espera pode sair. Mas eu torço para que Santa Amaro possa conquistar o seu primeiro disso título. Cachoeira, que a temporada passada, com o time desacreditado, chegou ao título, né? Exatamente. Seleção de Cachoeira, que voltou a vencer 2-1 sobre Lauro de Freitas com 2 gols do Noel. Noel, aquele mesmo que foi artilheiro do ano passado, fez 4 gols na final, fez 2, e a seleção de Lauro de Freitas descontou com Luan. Cachoeira aí venceu o primeiro jogo, vai para Lauro de Freitas podendo jogar pelo empate, Gilmar. Podendo jogar pelo empate, e Cachoeira, queira ou não queira, é uma seleção que tem que ser respeitada. É atual campeão do Intermunicipal. Exatamente. Tem a vantagem, vai jogar pela classificação. E, para mim, Cachoeira passa nesse confronto. Atual campeã e octacampeã, assim como Itabuna. Muito embora Itabuna sejam 8 títulos seguidos no tempo que ainda era torneio intermunicipal, Cachoeira ganhou títulos alternados no padrão já desse modelo de campeonato intermunicipal e é a atual campeã. Portanto, é uma força, uma camisa muito forte e certamente tem possibilidades aí de chegar mais adiante. A seleção de Maragogipe recebeu o Sapeaçu e perdeu 4-2. Foi a visitante que mais sofreu gols nessa rodada, 4-2. Apesar de fazer 2, o placar de 2 gols de diferença, acho que já definido esse confronto, Gilmar, em Sapeaçu. Maragogipe não poderá, acredito eu, tomar essa classificação. 4-2 é meio complicado, né? 2 gols de vantagem, o adversário terá que fazer 3 fora de casa. Exatamente. É complicado. Mesmo acontecendo algumas surpresas por aí, eu não creio que Sapeaçu vai acabar perdendo essa classificação, não. Beleza. Cruz das Almas venceu Nazaré por 1-0. Poucas informações também temos dessas seleções. A seleção de Santo Antônio de Jesus venceu Salinas da Margarida por 1-0. Essa seleção de Salinas da Margarida vem fazendo uma boa campanha e 1-0 eu acredito que esse confronto não está definido. Próximo jogo em Salinas, Santo Antônio vai ter dificuldade para manter essa vantagem, Gilmar. Vai ter dificuldade, como você falou. Salinas da Margarida vem fazendo essa campanha muito boa no Intermunicipal. Certamente vai correr atrás da classificação lá em seus domínios e tem todo o potencial para isso. É um confronto que está muito em aberto, viu? Com certeza. Por último, tivemos Paratinga 0, Guararema 0. Depois de ser julgado pelo TJD da Bahia, da Federação Baiana, perder 6 pontos, perder a primeira colocação do grupo para Ibicaraí, ficar em segundo, ter que viajar quase 800 quilômetros para jogar. A seleção de Guararema, que viajou na sexta-feira, 21 horas à noite,
pernoitou na Lapa, em Bom Jesus da Lapa, e foi para Paratinga apenas no dia do jogo, chegou lá e empatou em 0 a 0. O nosso amigo Raudinei Amaral, que é blogueiro e também repórter, né, narrador esportivo, trabalha na Rádio Jornal Itabuna, passou aí pelo Zap Zap informações de que o jogo lá foi uma verdadeira guerra. O árbitro da partida, ele é casado com uma mulher de Paratinga, os pais dele moram em Paratinga, ele apita jogos do campeonato de Paratinga e a federação escala ele para marcar um jogo Paratinga-Guararema. Segundo informações do Raudinei, o centroavante Sandro entrou na área, na hora de fazer o gol foi derrubado por trás com um carrinho pelo zagueiro, o árbitro simplesmente mandou seguir e Paratinga não conseguiu vencer, Guararema não conseguiu vencer, mas traz um bom resultado, certamente dentro do ACM, lá em Guararema, a seleção de Guararema deve se classificar. Tenho para mim que Guararema também se garantirá na próxima fase da competição. Agora um detalhe, vale lembrar aí, me parece que, não sei, posso estar falando aqui alguma besteira, há uma certa perseguição por aí, no que diz respeito a essas seleções que saíram do grupo de Ibicaraí, só pode ser. De repente, Ibicaraí é prejudicada pela arbitragem no jogo contra Firmino Alves, com um árbitro que faz parte é presidente da liga de uma seleção que Ibicaraí enfrentou, venceu 2 vezes, para o Brasil, né? Esteve no grupo de Ibicaraí. E teve uma ligeira confusão por lá, eles não ficaram bem com o Ibicaraí. E a mesma coisa quase acontecendo com o Guararema, que o nosso colega Raudinei acabou aí de contar que desse jeito foi sim prejudicada também. Sem falar, Gilmar, nos problemas que tivemos na primeira fase, inclusive no jogo lá em Pau-Brasil, quando o árbitro Bispo Florencio marcou um pênalti claro sobre o centroavante Juninho, que foi atropelado quase dentro da pequena área, o zagueiro foi expulso, agrediu o árbitro, um tapa na cara, um tapa, você viu, estava na beira do campo, próximo. E o nosso zagueiro, o Elton, também disse que ouviu o zagueiro falar, se você marcar o pênalti, você não sai daqui vivo. O juiz voltou atrás depois de 5 minutos de paralisação. Voltou atrás e botou a bola fora da grande área. No jogo aqui em Itapé, contra a seleção de Pau-Brasil, mais uma vez o Juninho foi atropelado dentro da grande área. Pênalti claro. O árbitro mandou seguir a jogada. Lá, domingo, na cidade de Itororó, contra a seleção de Firmino Alves, o senhor Wildes Vieira, que nós já havíamos alertado, é presidente da Liga de Pau-Brasil, faz parte da diretoria, não poderia estar trabalhando na arbitragem esse ano. Ele que é um bom árbitro, tem currículo no Intermunicipal, já apitou jogo de Ibicaraí em outras oportunidades, mas esse ano, por isenção, não poderia apitar, visto que está envolvido diretamente com a seleção de Pau-Brasil. Esteve nos 2 jogos Ibicaraí e Pau-Brasil, inclusive quando jogou aqui em Itapé, teve confusão, discutiu com alguns diretores, e aí a federação escala o Wilde Vieira, da seleção de Pau-Brasil, da cidade de Pau-Brasil, para apitar o jogo de Ibicaraí, sendo que os 2 estavam no mesmo grupo. Como é que essa federação quer respeito, meu caro Gilmar? E foi avisada sobre isso, né? Foi avisada sobre isso. Na quinta-feira mesmo, o presidente da Liga, o Ridney, ligou para a Ana Paula, informando, pedindo a mudança do árbitro por precaução, né? Também enviou ofício para a federação e não foi atendido. Está aí o resultado. O árbitro fez o que fez e deixou a desejar. Exatamente. Aí mostra a incompetência da federação nas suas organizações, infelizmente, né? Eu costumo dizer, a federação, ela praticamente quer só sugar das ligas, e isso é o que vem acontecendo. Ibicaraí, nos últimos anos, é uma das seleções que vem mais sendo prejudicada pela arbitragem, e filmes foram mandados, né, relatando tudo isso. No episódio de Itajuípe, quando nós estivemos lá no intervalo, a área onde o goleiro Aranha iria atuar, sendo encharcada. Estava na hora. O pessoal de Itajuípe, inclusive, filmamos, mandamos o DVD para a federação, encharcaram a área do goleiro Aranha, a federação recebeu as provas e nada fez. Isso até hoje não foi julgado. Ibicaraí foi julgado, perdeu 5 manos de campo, e a gente volta a dizer, mereceu, porque os torcedores de Ibicaraí, o que fizeram, mereceram realmente. Mas por que não julgou, né, a questão de Itajuípe? Itajuípe jogou até o final no seu estádio, e ninguém sabe se vai ser punido ou não, né? Outras seleções aí tiveram punição e voltaram a jogar no seu estádio. Então a gente vê que acontece muita falta de vontade da federação para com algumas ligas. A gente joga ali em Guararema, mas a gente sabe, é desumano aquilo ali.
O vestiário é debaixo da arquibancada e as equipes adversárias têm que sair passando pelo meio da torcida, recebendo bucha de laranja, lata de cerveja e tantas outras coisas. Aquele estádio de Buararema deveria ter uma divisão de vestiário para o campo, para que a torcida não tivesse acesso aos jogadores. Não tem. Se tiver qualquer problema, é só o torcedor descer, rodear e pode invadir o vestiário. E não tem segurança. E a federação não vê isso. Mas, infelizmente, a federação não olha como deveria para o campeonato intermunicipal, para as ligas. Está aí, deveria ter uma maior união dos presidentes de ligas, assim como já está havendo lá com a Copa do Descobrimento, que é uma competição que já pegou, né, tem uma premiação até melhor do que a do intermunicipal, a Copa do Descobrimento, já vem acontecendo aí por 3, 4 anos seguidos, e as ligas da região deveriam se unir para terem força e poder peitar a federação, porque a federação determina e as ligas simplesmente têm que obedecer. Exatamente. Só uma dica, para que a coisa possa melhorar, a federação poderia muito bem, no início da competição, mandar um representante para fazer uma averiguação no estádio, o que está certo, o que está errado, o que pode ser, o que pode não ser. Tudo isso aí facilitaria no trabalho durante a competição e hoje nós não estaríamos aqui falando disso. Isso poderia não ter acontecido. É só uma dica. Com certeza, mas infelizmente isso não acontece. A gente vê a dificuldade que é de algumas seleções até entrarem na competição, né? A inscrição é cara, mas por via das dúvidas, algumas seleções são convidadas a participar e tal, alguma coisa é feita vista grossa. Vamos torcer para que ninguém morra, né, nesse campeonato intermunicipal, porque infelizmente há lugares aí que é realmente temível até dos torcedores visitarem. Mas vamos torcer para que as coisas sejam decididas dentro do campo de jogo. Esta rodada, Gilmar Fernandes trouxe ainda, permanecendo invicta, Santo Amaro, Uruçuca, Gandu, Coité, Sapeaçu, Buararema e Ubaitaba. Está entre estas a campeã? Eu tenho para mim que entre essas aí, Uruçuca, Santo Amaro, Itamaraju, não perdeu ainda a invencibilidade, né? Itamaraju perdeu essa semana para a tabela. É verdade, é verdade. E Coité, para mim, eu coloco também entre as seleções que brigam pelo título, certamente, nesse ano. Exatamente. Olha, está lá no Mix na Rede, na tarde de domingo, a seleção de Tabela deu fim à invencibilidade da seleção de Itamaraju, vencendo por 2-1 no estádio Manzolão, em jogo válido pela segunda fase do Intermunicipal 2015. Os itamarajuenses, acostumados a ter carrasco contra seus adversários, provaram do próprio veneno. Na ocasião, o destaque ficou por conta do jogador itabelense, o Max, que balançou as redes 2 vezes, uma de pênalti no primeiro tempo e outra a oportunidade no segundo tempo. Os itamarajuenses só resta diminuir no fim da partida, no entanto, não foi suficiente para se livrar da primeira derrota no Intermunicipal. O jogo de volta é domingo, portanto, o Max aí marcando os 2 gols, não é aquele Max, que é aquele que jogou aqui, está em Valença, mas o Max, que é de Itamaraju, marcando 2 gols no selecionado. Carrasco, prata da casa, meu caro Gilmar. Carrasco, né? Prata da casa. É um jogador que mostrou qualidade e até cuidado com ele no jogo de volta, hein? Com Se certeza. mostrou qualidade, pode aprontar novamente. Com certeza. Lembrando aí que possíveis biônicas. Lembrando que nessa fase, 8 perdedoras, as melhores perdedoras, as 8 melhores perdedoras, se classificarão, porque 24 seleções se classificam direto, é preciso 32 para formar as oitavas de finais, e a gente tem aí a possibilidade de 8 biônicas. Estão aí entre elas, possivelmente, a seleção de Valença, conheceu sua primeira derrota, assim como Itamaraju, Eunápolis, ambos vinham invictas, continuaram bem posicionadas aí na classificação, mas podendo entrar como biônica. A seleção de Ibirataia, Feira, Nazaré e Bicaraí também há possibilidade, e Itapetinga. Vale lembrar que essas biônicas terão um caminho teoricamente mais fácil. Teoricamente, né? A gente fala. Porque biônica enfrenta biônica, e dessas biônicas, uma com certeza já estará nas quartas de finais, Gilmar. Tá aí o detalhe, né? Biônica enfrentando biônica, há quem diz que ser biônica será melhor por conta disso. Mas o futebol é aquela coisa, a surpresa está guardada. Futebol, às vezes quando você pensa que vai ter um resultado justo para aquela seleção que é a melhor, acaba sendo um resultado positivo para aquela seleção que era considerada fraca. Então é uma coisa que está aí em aberto, é uma surpresa, e vamos esperar para ver o que acontece, né? Próximo domingo saberemos as 8 biônicas e as que vão se classificar diretamente aí. Beleza, lembrando que a seleção de Porto Seguro, da última vez que entrou como biônica, teve o privilégio de ir até a final, né, chegando aí num caminho mais fácil.
Vale lembrar que nesse domingo acontecem os jogos de volta, meu caro Gilmar, e os companheiros de imprensa vão estar trabalhando durante toda a semana. A gente também cobrindo todos os trabalhos do selecionário bicaraense, com flashes ao vivo durante a nossa programação, no programa do Sandoval Novaes, o programa no Giro da Bola, das 6 às 7 da manhã, no nosso programa Falando ao Vivo, do meio-dia às 13 horas, o Bola na Rede, flash direto do Euclidão todos os dias das 15h45 no programa Palestina Notícia com Zildo Nascimento e também no seu programa Resenha Final, que certamente vai bater muito sobre o Campeonato Intermunicipal e essa última rodada que vai trazer aí as 24 classificadas e mais as 8 biônicas. Exatamente, essa semana é uma semana de muita informação. Agradecer ao pessoal do grupo do WhatsApp aí do Intermunicipal. Exatamente. E muitos relataram de que esse ano é o ano do Intermunicipal, ser mais informado, e vem sendo, vem acontecendo. A gente vai colher as informações para que essa semana a gente possa assim abranger um espaço maior intermunicipal na segunda fase, principalmente aqui para nós, a seleção de Ibicaraí com o nosso mais entrando sempre com as informações dentro do programa Resenha Final. Vale lembrar que a tabela de artilharia ficou da seguinte forma: o Marcelo Muritiba, da seleção de Santa Maria, é o artilheiro maior com 13 gols. O Pim ficou na segunda colocação com 11, passou em branco, não marcou nesse final de semana. E a gente torce para que no próximo final de semana muito mais gols aconteçam e no programa da semana que vem certamente a gente vai estar falando sobre as classificadas, já com os confrontos definidos. Esperamos nós, tomara que nada fique para o TJD decidir, né, Gilmar? Para que a gente possa assim ter uma visão exata das 32 seleções que vão participar da terceira fase do certame. Gilmar, eu quero agradecer a sua presença, deixa aí o convite para a galera acompanhar os programas Resenha Final durante a semana. É isso aí, eu que agradeço mais uma vez estar aqui marcando presença na TV ABN e, é claro, estaremos sempre à disposição aí para mais uma vez estar participando e mandando a informação no que tiver no nosso alcance. Lembrando que o programa Resenha Final de segunda a sexta-feira às 18h30, hein? Dentro da Palestina FM, programação de esporte, estaremos aí juntos sempre. Beleza. Tem alguma informação extra que quer passar? Não, por enquanto é só, a gente vai colher mais e depois passaremos. Tranquilo. A gente agradece, lembrando sempre, com imagens de André Luiz Evangelista, eu sou a BNSM que vos fala, estive aqui com o Gilmar Fernandes, apresentando o nosso programa, nosso PFC, o programa de esporte da Palestina. A gente promete voltar na semana que vem com mais informações e com as classificadas para a terceira fase do certame. Valeu, galera!